Então, não existe o certo, o errado, não existe o que é verdade e o que não é. A gente precisa questionar isso. Precisa questionar o seguinte, o contexto que cada um vive e as verdades que cada um está imerso. Um exemplo, a mentalidade, o David ele trabalha no Brighton, lá da Inglaterra. A mentalidade ao qual ele está submerso, né, ao qual ele está ali vivendo, é totalmente diferente da nossa realidade, da realidade de Salvador, da realidade de São Paulo, da realidade de diversos lugares. Então, a gente precisa adotar essa linguagem e perceber de que forma a gente pode compreender essa informação para a nossa realidade, né? A nossa mente humana, ela é um universo muito profundo e quanto mais você busca, quanto mais você navega, mais informações você tem. Aqui a gente vai falar de neurociência, a gente vai falar de programação neurolinguística, de psicologia positiva, psicologia do esporte, com a fim de entender a mente, né, desse atleta qual a gente trabalha, a gente contribui no dia a dia, mas ao mesmo tempo se perceber como agente também desse aprendizado, porque é o que a gente aprende, o que faz sentido para a gente, que vai fazer com que a gente possa desenvolver o outro. E eu acredito o futebol como uma ferramenta para o desenvolvimento humano, tá? Mas sei também que as nossas emoções é como se fosse esse elefante tentando sendo dominado por uma criança. E é quase que impossível, né? Uma criança dominar um elefante. A força é descomunal, a maneira como o elefante ele se guia, ele não é facilmente dirigido, e a gente vai tentar entender por que acontece isso. Mas que é profundamente, é totalmente possível a gente vencer esse jogo. A gente vencer esse jogo. E a primeira pergunta é: o que são emoções? Emoção é uma reação a um estímulo ambiental e cognitivo que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. O que é isso? Quando eu faço uma leitura do ambiente, o meu corpo ele responde automaticamente, né, de uma forma, né, neurobiológica, respondendo àquele estímulo e se preparando para um comportamento, se preparando para um comando de ação. Onde é que vai estar esse comando de ação? Baseado em como eu defino, em como eu interpreto essa emoção. E isso é fundamental para o nosso desenvolvimento e está totalmente associado ao seu temperamento, à sua personalidade, às suas motivações reais, daquilo que você pode pegar e daquilo que de fato acontece, como também das coisas subjetivas. Está ligado totalmente ao seu perfil comportamental. E a gente vai ter uma aula aqui só sobre perfil comportamental, onde você vai descobrir, se você ainda não sabe, qual é o seu perfil comportamental e qual é a sua disponibilidade de mudança. Por quê? Porque o meio onde você está, ele exige de você um comportamento. E você precisa saber se você está disposto a mudar, a mudar o seu comportamento no ambiente ou influenciar o ambiente através do seu comportamento. Isso é muito importante, porque você vai perceber isso, que no grupo que você trabalha, seja de crianças, seja de atletas, ali tem seres humanos com expectativas diferentes, com percepção de vida diferente, com história de vida diferente e, naturalmente, com comportamentos diferentes. Primeira coisa, quando você fala com uma pessoa, você não fala com a pessoa em si, você fala com filtros mentais, filtros mentais que vão ser fundamentais para o entendimento dessa pessoa sobre aquele comando. E se você não utiliza algumas técnicas importantes nesse processo de comunicação, essa comunicação ela pode não ser assertiva, e a gente sabe que muitas vezes o atleta ele não foi capacitado, não foi desenvolvido e não foi estimulado a ser aquele cara que pergunta. A ser aquele cara que pergunta quando ele não sabe. Ele distorce, mas ele fica com aquela informação ali para ele. Ele generaliza, mas ele fica com aquela informação para ele. E muitas vezes a gente não consegue passar o melhor da informação e sem a informação
o atleta muitas vezes não sabe o que fazer, sendo aquele que reage às emoções, sendo aquele que reage ao ambiente. Eu já vi vários treinadores conversando com o atleta, tentando fazer com que ele entendesse um determinado comando, e o atleta simplesmente não compreendia. Não compreendia a linguagem, não compreendia a finalidade daquilo, e isso com certeza geraria um resultado. A etimologia da palavra emoção, ela indica que ela tem origem no latim, né, da palavra esmovere, que significa mover para fora ou afastar-se. Então, tudo que você fala para uma pessoa passa por um processo interno dela, que tem a ver com ela, com o filtro mental dela, com o canal de preferência dela. Às vezes você está falando e a pessoa está te lendo, está te observando. Às vezes aquela pessoa, para ter sua atenção, ela precisa de um toque seu. Às vezes, para aquela pessoa ter uma atenção, você precisa utilizar um tom de voz adequado. Ou talvez para você ter a atenção daquela pessoa, você precisa ter os recursos visuais para que ela compreenda. E isso daí, né, é o final do processo. Porque o início do processo dessa pessoa atleta, toda essa formação neural, ela aconteceu antes mesmo de um dia ele decidir jogar futebol ou antes mesmo de um dia ele procurar uma escola de futebol. Imagine esse atleta quando chega no profissional, que ele tem o seu perfil, tem as suas particularidades, mas ele está em um universo em que é muito fácil nós colocarmos todo mundo dentro de uma caixa e imaginar que todos eles são iguais. Claro, a partir do nosso desenvolvimento, a partir da nossa maturidade, a gente vai encontrando algumas respostas, vai também questionando algumas afirmações e a partir daí a gente vai se encontrando. Mas imagine você em um grupo de atletas, você tem ali quantos atletas que são capazes de utilizar a comunicação verbal para poder se relacionar com você. Você vê que é uma minoria. Você vê que a maioria ela vai optar por quê? Por observar. Por quê? Porque o meio muitas vezes não influenciou para que ela perguntasse, e se ela perguntasse, ela tem vergonha de como é que o outro vê. E vocês vão entender como é que funciona isso. Tá? Então, a diferença de emoções e sentimento é que as emoções acontecem no seu corpo. As emoções acontecem no seu corpo, são reações ao fato, né? Situações e pessoas, acompanhado de reações orgânicas e instantâneas, dirigida para o exterior. Ou seja, faz uma interpretação, o seu corpo reage àquele estímulo e ele fica pronto para o quê? Para responder àquele estímulo. Naturalmente e de forma automática, é assim que funciona o ser humano. Tá? O ser humano. E a gente precisa entender como um agente de desenvolvimento, o quê? Que com a criança, a gente tem um fator importantíssimo de colaborar nesse processo. Mas com o adulto, que já tem a sua personalidade formada, ele, para mudar ou para enxergar as coisas de outra forma, ele precisa de técnicas mais apuradas. Primeiro, despertar da consciência. Primeiro, despertar da consciência. Ele precisa entender, perceber que ele não está somente no limite da sua visão, mas que o meio exige dele uma atitude e que ele precisa desenvolver essas atitudes para responder à expectativa do meio. Então, a diferença é essa. Os sentimentos, ele acontece aqui na nossa mente, porque é um processo racional. Sentimento não é um processo emocional, é um processo racional. É como você decodifica, como você interpreta essa emoção, esse comportamento automático que acontece no seu corpo. Que mais ou menos é o seguinte: o seu corpo, quando interpreta esse ambiente, envia, através dos neurotransmissores, informações ao seu cérebro, que naquele momento, ao interpretar o ambiente, ele vai colocar os hormônios necessários na corrente sanguínea para que você responda a esse estímulo. Só que a pergunta é o seguinte: muitas vezes a gente não sabe diferenciar
o sentimento da emoção na sua forma é o seguinte: me fale qual é a emoção que você está sentindo. Aí a pessoa fala o seguinte: os sentimentos que eu conheço são raiva, medo, euforia, tristeza. Então, eu tenho pouco repertório para responder de fato o que o meu corpo está preparado. E muitas vezes o momento em que a gente está com medo, é o momento em que o seu corpo ele está preparado para a maior performance possível que o seu corpo pode dar. Imagine, o momento em que você tem medo é o momento que o seu corpo está preparado para dar a melhor resposta, ter a melhor performance. Só que nas nossas memórias de quando a gente era criança, a gente entendeu que medo era uma coisa ruim. E de fato, o medo ele é mais amigo do que o nosso inimigo, porque o medo é que nos avisa do perigo de vida que nós temos. Então, a pergunta para si mesmo, ela precisa ser o seguinte: essa minha decisão da agora, eu estou correndo risco de vida? Não. Se eu não estou correndo risco de vida, então o nome do sentimento não é medo. Mas se eu digo para mim que estou com medo, eu vou ter uma reação que o medo, que eu aprendi quando criança, de como agir quando eu estava com medo. E como era? Porque o medo ele já vem instalado no software, né? Já vem na nossa mente. E o medo é o quê? É você correr, né? É o afastamento ou a aproximação. Então, se você naquele momento que seu corpo está preparado para correr, você acha que ali a seu nível energético está a 50% ou está em total liberalidade para que você faça o melhor? E é por isso que os autores da psicologia positiva, eles vão nos orientar o seguinte: olha, toda vez que você tiver uma decisão, toda vez que você tiver um desafio e que você sentir medo, faça com medo. E você vai perceber que o sentimento do medo, ele dura o mínimo possível. Porque a partir do momento em que sua mente ela percebe que aquilo ali não é perigo, você está na energia da alta performance. Um exemplo: o maior medo das pessoas é de falar em público. O maior medo é de falar em público. Por quê? Porque naturalmente você vai estar em um lugar de destaque, onde todo mundo está te observando, te avaliando, e muita gente naquela sala não te conhece. E naturalmente o olhar do observador, ele confronta aquele que precisa performar. Ele é um confronto, porque você está sendo avaliado. E aí, diante daquela situação, qual é a resposta que o seu cérebro dá àquele estímulo? Porque ele é uma máquina de sobrevivência. Então, naturalmente, ele olha para aquilo ali, ele percebe naquelas pessoas se tem alguém olhando de cara feia, se tem alguém olhando com cara de dúvida, se tem alguém olhando com desdenho. E aquelas informações é tudo que seu cérebro quer para poder sustentar uma tese de que ali não é um ambiente em que ele vai dar a energia necessária para você. Mas quando você ressignifica e quando você foca no que é importante, né? Primeiro, através da mudança do seu pensamento, você muda a sua emoção. Se naquele momento você não corre risco de vida, mas a partir daquele momento, você vai se desenvolver, normalmente vai causar algum desconforto, porque o desenvolvimento, ele é desconfortável. Porém, o resultado ele é satisfatório. Então, quando você performa diante de um momento daquele, você começa a acreditar em você mesmo. E aí, vai te dar o quê? Vai te dar linhas de pensamento sobre a criatividade e sobre a autoconfiança, que talvez seja as duas atitudes que começam em um sentimento mais importante para qualquer pessoa de alto rendimento, para qualquer profissional de alta performance,
a criatividade e a autoconfiança parece ser uma resposta para o seu cérebro de que você é capaz, de que você está pronto. Essa resposta, ela não vai vir de fora para dentro. Essa resposta, ela precisa vir de dentro para fora. E como é que acontece isso? Quando você começa a mexer com seu subconsciente. Porque o sentimento, ele está no seu consciente. O pensamento, o que você não controla, ele está no seu subconsciente. Mas quando você consegue trazer para o consciente, aí você descobre um poder que é dado a você, que é o poder de sempre escolher. Então, não é dado a você a opção de não escolher. Você escolhe qual resultado você quer ter. A pessoa que você quer ser, ela é através do resultado da escolha que você faz. Só que quando criança, a gente já veio instalado aqui na nossa mente o quê? O medo, a tristeza e a alegria. Eu estava estudando, existe mais de 85 sentimentos, né? Mais de 85 emoções que a gente não consegue interpretar na nossa mente. O que é? Quer ver uma coisa? Quando a gente ama alguém e essa pessoa está perto, a gente sente vontade de abraçar ela ou que ela se afaste da gente. Naturalmente, parece uma pergunta boba, mas que a gente vai responder, não, eu sinto vontade de abraçar. Mas existe muitas vezes em que a pessoa que a gente ama está próxima da gente e a gente gostaria que ela se afastasse. Que emoção é essa? Você consegue dar nome para essa emoção? Não. Então, qual é que você vai procurar? Baseado no seu repertório. E o seu repertório mental, ele é muito limitado na questão de sentimento e de emoções. Por quê? Porque é uma área em que a gente começou a estudar, né? Qualquer ferramenta da neurociência ainda é uma coisa muito nova, ainda é uma coisa ainda que se pode questionar muito, não é uma verdade absoluta, mas é algo que, se fizer sentido para você, pode também fazer sentido para aquilo que você faz e você ter resultado. O que acontece é que quando a gente vai para a vida e se relaciona com as pessoas, a gente percebe que a gente se envolve com outros sentimentos que a gente não conhecia, mas que são dados por outras pessoas. Ah, eu estou aqui com medo de perder a pessoa que eu amo. As pessoas vão dizer o quê? Cara, você está com ciúme. Ou então ele ouve de alguém que o ciúme é um sentimento que corresponde àquela emoção. Ou a vergonha, ou a culpa. Esses sentimentos, eles vão mudando, moldando o nosso comportamento. Outra coisa, as emoções de fundo. A gente aprendeu, né, e foi colocado na nossa mente uma palavrinha chamada felicidade. E dentro da nossa construção mental, dentro do nosso modelo, da nossa programação mental, a gente sempre acreditou que a felicidade, ela sempre está no próximo nível. Ela nunca pode ser vivida no agora. E é difícil você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, o futuro que você tanto espera, ele não existe. O que existe é passado e presente. Futuro, de fato, é o que você cria no presente. Só que seria muito ruim para nós, ser humano, a gente não ter um guia, a gente não ter um norte, a gente não ter uma direção. E como a gente precisa de uma direção, a gente pega, alimenta sonhos, vontades, desejos. Nesse âmbito aí, o treinador, ele parece ser um grande parceiro, porque é aquele que me prepara no presente para o futuro que eu gostaria. O treinador é aquele que me prepara no presente para um futuro que eu gostaria. Só que a gente, sem saber, está sempre se preparando para um futuro que ainda não existe e que a gente não tem controle algum sobre ele. O controle você tem no presente. Se você negligencia o presente, você não aproveita o futuro. E aí você nunca conhece a tal da felicidade. Isso é um modelo aristotélico, filosófico, que foi colocado na nossa mente, que a gente sempre, o melhor está sempre no próximo passo. Então, o garoto que está no sub-12, ele olha o menino do sub-14 e fala assim, cara, é melhor jogar no sub-14, porque o sub-14 disputa outras competições.
O menino do sub-14, ele olha para o do sub-17 e fala, caramba, eu quero tanto jogar no sub-17, que o sub-17 os caras já ganham dinheiro, já tem isso, já tem aquilo. E o do 17 fica olhando, não, o bom não é agora, o bom é quando chegar no 20. E o 20 fala assim, não, o bom é no profissional. E quando a gente não constrói a mentalidade no presente, a gente vive no abstrato do futuro. Faz sentido para você? E aí, quando a gente vive num futuro que a gente não consegue tangibilizar, a gente vai o quê? Utilizar, vai deixar que emoções, que sentimentos se apresentem, como frustrações, como euforia, como ansiedade, né? Por quê? Porque a nossa ansiedade o que é? Trazer o futuro para o presente. Mas só existe passado e presente. E o que é o passado? O passado é algo que aconteceu e que você não tem capacidade de mudar. Então, toda vez que você fica alimentando qualquer emoção, qualquer sentimento de coisas que já aconteceu, você fica de costa para o seu presente e, consequentemente, para o seu futuro. E aí você percebe o seguinte, as emoções, elas são públicas, são transitórias. Qualquer emoção, qualquer pessoa tem acesso à sua emoção. Ela pode estimular ou mobilizar uma emoção sua. Agora, aquilo que você está sentindo naquele momento não define quem você é. Você não pode se mover por sentimento. Porque se você se move por sentimento, significa que agora você é uma coisa e daqui a pouco você é outra. E daqui a pouco você vai ser outra diferente que ninguém imagina. E você vai aprender uma palavra chamada o quê? Condicionador. Porque nós somos condicionados. Nós fomos condicionados a pensar desse jeito e a agir, a reagir conforme ao estímulo do ambiente. Então, a gente nunca é o autor. A gente é sempre o quê? A vítima. Aquele que responde ao ataque. Aquele que responde... Ó, se o cara falar comigo, eu falo. Se ele não falar, eu não falo com ele. Se me der bom dia, eu dou. Se não me der, eu não dou. Mas você não acredita que você pode influenciar. Isso mexe com a sua identidade, isso mexe com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos e, naturalmente, com as suas atitudes. Quantas pessoas estão nos lugares hoje que não gostariam de estar, mas acha que não tem outra alternativa e se permite estar ali o tempo todo? Quantas pessoas não têm coragem, né, de se lançar? Por quê? Porque está preocupado com a opinião do outro. Então, se emoções elas são públicas e transitórias, os sentimentos eles são privados e douradouros. A gente conserva sentimentos na nossa memória, né? E aquilo ali, muitas vezes, não nos define, mas a gente não abre mão. Não abre mão. Então, as emoções primárias, ela começa a dar lugares a emoções secundárias, as emoções que a gente tem baseado no nosso relacionamento com as pessoas, tá? E aí é onde muitas vezes a gente perde o jogo, porque a gente não conhece, não sabe interpretar, né? O que é aquele momento e o que ele exige de nós. E naturalmente vocês vão perceber que não existe desenvolvimento sem desafios e problemas. Não existe desenvolvimento sem desafios e problemas. E hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas, adultos, tiram das crianças os desafios, tiram das crianças os problemas, e aí essas crianças começam a ter dificuldade com uma palavrinha chamada processo. Processo. Porque para a criança é muito mais fácil ela imaginar o futuro, ela imaginar o resultado. Porque isso te dá alegria, te dá motivação e é muito bom. Mas só que a realidade que acontece no presente é de cada vez que você lida com desafios e problemas, você desenvolve novas aptidões, você desenvolve novos repertórios, você desenvolve novas habilidades, né? E as oportunidades, elas vêm camufladas como desafios.
As melhores oportunidades na sua vida, como foi que veio para você? Veio como um desafio. E você naturalmente falou, cara, será que eu consigo? Agora, que tal o bom da inteligência emocional? Porque ela vai promover em você uma inteligência, uma capacidade de você não somente esperar o desafio para que você se beneficie com ele, mas que você tenha um comportamento antifrágil. Como é o comportamento antifrágil? É aquele comportamento que faz com que você comece a criar oportunidades para que essa oportunidade chegue e você esteja pronto. Então, você não é aquele que espera a oportunidade, mas você é aquele que cria as oportunidades. Isso é o que mais faz sentido, mas deixou de fazer sentido quando a gente, na nossa criança, na nossa fase de infância, encontrava as coisas prontas. E aí, talvez, é a nossa diferença, muitas vezes, de meu pai não teve estudo nenhum e conseguiu construir o patrimônio que ele tem sem estudo, saindo com 18 anos da família e ralando com toda a dificuldade. E eu, que tive faculdade, que tive muitas coisas fácil na minha vida, não tenho essa habilidade. Então, o que é que eu tenho diante do desafio? Medo, procrastinação, deixo para depois, acho que nunca estou pronto, mergulho no livro, o livro me ensina uma coisa, aí eu vou ler outro livro, o livro me ensina outra, e eu fico cheio de informação e poucas atitudes. Então, o treinamento, quando a gente associa com futebol, a gente precisa entender que o treinamento, ele não pode ser somente informação, mas ele precisa ser de estímulos ao desafio. Ele precisa ter metas, ele precisa ter objetivos definidos. E o que eu vejo hoje, respingar nos atletas profissionais, é que muitos deles, e na grande maioria, tá? Eles não conhecem o seu objetivo no futebol. Por quê? Por que isso? Talvez nós, treinadores, tenhamos as respostas, né? Talvez a formação que a gente dá, ela ainda seja precária para o nível de futebol que a gente está preparando e que está sendo exigido. Talvez essas crianças que estão começando agora, ela precise muito mais de nós, mas ela precisa de profissionais o quê? Que buscam desenvolvimento, que buscam se desenvolver, que não tem aquela ideia de fazer assim, se o clube não pagar um curso para mim, eu não vou pagar, porque se quiser ele que invista em mim. Parece uma coisa boba, mas quantos de nós já escutou esse tipo de atitude, né? Quantos de nós já achou que, não, se você me quer melhor, você que tem que investir em mim, porque eu não tenho essa capacidade. E quando você tem essa mentalidade, você tem mentalidade de escassez. Você nunca acha que tem o necessário, você nunca acha que é para você, você não acha que está pronto. Agora, umas perguntinhas básicas. Quem te ensinou que você deve ter vergonha de alguma coisa? Quem foi? Tente dar nome. Quem foi que te ensinou que você deve ter vergonha de alguma coisa? Se eu fosse você, anotava. Quem disse que você deve sentir culpa depois de comer o seu chocolate preferido? Quem foi que disse para você? Quem disse que você deveria se lamentar e ficar triste todas as vezes que algo de não tão bom acontece? A gente tem eu chego para minha filha e falo, filha, calma, é assim mesmo, depois melhora. E a gente muitas vezes não sabe como se comunicar com a criança. Por quê? Porque a gente não sabe como a mente dela funciona. Então, trabalhar com criança não é igual a trabalhar com adulto, apesar de a gente trabalhar com adultos com mentalidade de criança, com mentalidade de infantil. Pessoas que são excelentes atletas, porém não sabem tomar decisões no seu dia a dia. E se ele não sabe tomar decisões no dia a dia, ele traz problemas para ele, e esses problemas, ele acha que problemas ele precisa fugir, então ele não sabe resolver, e naturalmente ele vai resultar esse campo. Eu já ouvi de atleta o seguinte, que ele adora concentração. Por quê? Ele fala, cara, quando eu estou na concentração, não tenho problema nenhum para resolver. E, ao mesmo tempo, na concentração, ele cria o problema para ele. Então, é o ser humano. Agora, o que é que precisa ficar claro? A gente, quando olha outra pessoa, a gente só vê a ponta do iceberg. Mas isso não quer dizer quem ela é.
Você é muito mais profundo do que você imagina. E quanto mais você mergulha, mais a beleza da resposta. A beleza do mar não é vista da praia, ela é vista das profundezas. E você precisa mergulhar no seu eu, na sua verdadeira identidade, para que você não viva uma vida preocupado com a opinião do outro e querendo vestir as roupas que o ambiente diz que você tem que vestir, mas que você possa descobrir quem é você e, a partir de agora, começar a escolher os lugares que você quer estar. Começa hoje, aonde você está, fazendo o seu melhor, nas condições que você tem, para quando você chegar num lugar melhor, fazer melhor ainda. Você quer trabalhar na Europa, mas você fala inglês? Você está estudando inglês? Não. E se você não está estudando, você está esperando o quê? Ah, o desafio vir. Então você não entendeu, mas você vai entender quando a gente for falar de antifragilidade. O que você precisa entender agora é o seguinte, que os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles estão em lugares profundos. Imagine esse iceberg como a sua mente. A sua mente inconsciente, a sua mente subconsciente, ela está ali, as suas emoções, os seus pensamentos, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, está no seu subconsciente. E no subconsciente que está a verdadeira energia, que dá a energia que vai fazer com que você haja e que você tenha resultado. E eu falei para você no início o seguinte, que inteligência emocional não se trata daquilo que você sabe. Você não vai desenvolver inteligência emocional lendo um livro. Não vai. Inteligência emocional não é o que você sabe, é aquilo que você faz. E você, nesse momento, precisa entender quais foram os momentos em que você perdeu o jogo. E também descobrir quais foram os momentos que você ganha. Porque as pessoas que você conhece, elas não estão preocupadas com as suas emoções e com os seus pensamentos. Elas estão preocupadas com os seus resultados. E aí, entra duas coisas. O que é que eu quero do meu atleta? Eu quero ser a pessoa que desenvolve ele, eu quero ser a pessoa que gera mudança, reflexão na vida dele, ou eu quero apenas resultado? Parece ser uma pergunta que estimula, né? Mas quando você olha para o atleta, você olha para ele muitas vezes o seu comportamento e você tenta adivinhar o que é que ele pensa. Mas ele é composto por pensamentos, emoções, sentimentos, e aí a mistura desses, o que vai gerar esses sentimentos e esses pensamentos está nas crenças e nos valores, porque a crença e o valor é como se você pegasse uma emoção, um sentimento, um impacto emocional e colocasse em uma gaveta exclusiva. Então, na gaveta dos valores, eu tenho ali alguns sentimentos pronto, que aquilo ali diz respeito a mim e aquilo ali revela quem eu sou. Mas aquilo ali é pessoal e é individual. As minhas crenças também. Só que muitas vezes a gente bota nas crenças, na gaveta de crenças, principalmente na crença da nossa identidade, daquilo que a gente acredita, quem a gente é, crenças que são limitantes, que a gente pegou das pessoas, mas que não tem fundamento algum. Mas talvez você chegou até agora e você, cara, eu tô bem pra caramba, velho. Essas crenças me ajudaram até agora. E é verdade. Essas crenças que você alimentou até hoje, elas te ajudaram a chegar exatamente onde você está agora. Mas o grande desafio é quando você perceber que você poderia ser melhor ainda. Que você poderia estar em lugares maiores. Que você poderia já ter feito coisas melhores. E aí você fala assim, caramba, eu me sabotei. Meu sonho era uma coisa, mas eu me convenci de que até aqui tá bom. E quando você adulto nega o seu sonho de criança, você começa a ter um conflito com você mesmo. Por quê? Porque a criança ela continua em você. Porque você desenvolve a sua personalidade até os 12, 14 anos e ali é você. E tudo que você gosta, tudo que você quer, mas mesmo com todas as limitações, aquilo te definia. E você prometeu para aquela criança, veja bem,
Você prometeu para aquela criança que iria conquistar o sonho dela. Foi você que disse para a criança, quando ela falou assim, eu quero ser isso, isso e aquilo, você disse para ela, deixe comigo, eu vou crescer, vou ficar adulto e eu vou conseguir realizar esse sonho. E talvez, durante a caminhada, por causa de alguém, por causa de você mesmo, às vezes nessa caminhada a gente acha vários culpados, mas é difícil assumir a culpa. Então, nesse momento, você precisa entender o seguinte: eu abandonei os meus sonhos, eu abandonei os meus objetivos. A palavra mais bonita nesse momento é o eu, porque o eu que você encontra agora vai ser diferente do eu que você vai mostrar daqui para frente.